Aleluia. Vamos orar, queridos. Pai, é isso mesmo. Nós queremos ser instruídos pela Tua palavra. Porque, Pai, não tem nada melhor para a vida de um ser humano do que saber que estamos sendo guiados e conduzidos pela Tua palavra. Fala, portanto, conosco, ó Deus, e que essa noite nós pedimos no nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. O apóstolo Paulo, ele escreveu inúmeras cartas. Algumas dessas cartas ele escreveu especificamente para uma igreja de uma certa localidade. E algumas cartas ele escreveu para pessoas específicas. E quando ele escreveu para duas pessoas, para dois homens de Deus, Timóteo e Tito, Timóteo ele escreveu duas cartas e Tito uma. As três cartas de Timóteo e Tito, os estudiosos chamam ou classificam essas cartas como as epístolas pastorais, porque são epístolas que contêm algumas instruções para aqueles que estavam exercendo o ministério em algum lugar, para ensinar o povo, para trabalhar com o povo, para pastorear aquele povo. Então, Paulo escreveu essas cartas pastorais exatamente para preparar aqueles rapazes, né, Timóteo e Tito, para exortá-los, para instruí-los, para lembrá-los de algumas coisas, para poder fazer com que o trabalho deles, o trabalho pastoral, pudesse ser exercido com graça, com qualidade, com temor, com ousadia. E esse foi o propósito das três cartas. Mas quando Paulo escreve essas cartas, e os estudiosos dessas cartas chegaram à conclusão que, nas três, Paulo teve alguns propósitos. O primeiro dele foi que, quando Paulo escreveu para esses homens, ele os escreveu porque, nos lugares onde eles estavam passando por algumas dificuldades relacionadas com heresias. O que são heresias? São as palavras que a gente costuma falar no meio religioso. Mas o que significa a heresia? A heresia nada mais é do que alguma coisa que vai contra a doutrina bíblica ou contra a verdade mostrada e revelada pela palavra. Então, tudo aquilo que vai contrário à doutrina, a um ensinamento, a algo que está escrito na palavra de Deus, se é contra isso é chamado de heresia. Então, quando Paulo escreve para Tito, quando escreve para Timóteo, ele estava escrevendo porque algumas heresias estavam acontecendo. E Paulo, então, como professor, como mestre, como instrutor daqueles homens, escreve, então, falando, olha, toma cuidado com algumas heresias que estão se tornando comum no meio do povo. Então, quando ele faz isso, ele instrui, e eu agora quero me ater mais à carta de Timóteo, principalmente a segunda carta de Timóteo. Então, quando Paulo fala isso, ele escreve para Timóteo, e fala algumas coisas. Por exemplo, 2 Timóteo 2,16, ele fala assim, evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso, prosseguem cada vez mais para a impiedade. Então, quantas vezes, se a gente for sabe assim, que você sabe que não vai dar em bom lugar, toma cuidado, porque você pode estar sendo conduzido em heresias, coisas que no final das contas vai te afastar ou vai te levar para algo que não está na palavra de Deus. 2 Timóteo 4,3, ele diz assim, pois virá o tempo em que não suportarão a sempre. Isso já estava acontecendo lá com Timóteo, que te imagina hoje, nos nossos dias. Então ele diz, olha, vai acontecer um tempo que o que não vai nesse mundo é sábio, querendo falar coisas que nos afastam da beleza do Evangelho de Jesus. O que não vai faltar são, sabe assim, vai dar até coceira no ouvido, conversas que a hora que você for espremer
Sabe se aquela palavra, aquelas conversas, aqueles diálogos, quando você espreme, não sai nada que presta. Paulo está advertindo, cuidado, porque já existem, naquele tempo, mestres que, na verdade, estavam fundamentando as suas palavras, as suas conversas, os seus discursos, naquilo que trazia algo para eles mesmos. Ou seja, longe de ser algo que compara, que concorda e que é suportado pela palavra de Deus. Mas outro aspecto da carta que Jesus tinha começado ali neles. E é interessante, o Marcos estava contando aqui agora, falando da história, que Jesus, que Deus escreve uma linda história para cada um de nós, através das nossas vidas, né? E coisa boa é você ter história para contar. Coisa boa é você poder sentar com alguém e contar aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus está fazendo, e com toda certeza aquilo que Deus ainda vai fazer na sua vida. Coisa boa para que aqueles que vão estar sendo instruídos por você possam contar a história. Possam passar para as suas gerações aquilo que você aprendeu de mim, aquilo que eu aprendi de Cristo. Qual a história que a gente tem deixado? Qual a história que a gente pode contar? Hoje nós estamos lá passeando no shopping, a Cristina e eu, e vi lá um cartaz. O pastor Cláudio Duarte estava em Uberlândia. E lá estava escrito assim, o tema da palestra. Como é que é? Falei do tema, quem que viu lá? A família pede socorro. Eu já estava quase pedindo socorro aqui, que fugiu do meu. A família pede socorro. E por que a família pede socorro? Sabe por quê, queridos? Porque nós estamos esquecendo de contar as histórias. Nós estamos esquecendo de deixar para aqueles que estão vindo a certeza daquilo que Deus faz, fez e pode fazer. Lá no Velho Testamento, Deus instruía para os homens: inculca os teus filhos o caminho que eles devem andar, escreve na testa, escreve nas portas, escreve em tudo quanto é lado a palavra de Deus, para eles não se esquecerem dela. Quantos aqui fazem isso? Quantos aqui lembram de falar a palavra de Deus para os seus filhos? Quantos aqui lembram de contar das histórias daquilo que Deus fez, dos milagres, das transformações, das belezas do que foram feitos, do que aconteceu conosco mesmos? Para que os nossos filhos possam saber e falar assim: opa, o Deus do meu pai realmente é um Deus poderoso. O Deus da minha mãe é um Deus que opera e atua. E a gente vai entrando num oba-oba, a gente vai esquecendo essas histórias. E aí Paulo vem para Timóteo: instrui, prepara homens de qualidade, para que o ministério da fé funcione de forma adequada. Fala, prepara esses homens, porque quando você passar, tem gente para fazer o que você estava fazendo. Por que a família está pedindo socorro? Porque a gente está esquecendo de uma série de coisas que não poderiam ser esquecidas. Os dramas nas casas pastorais de muitos lugares é que os filhos não querem mais buscar esse Deus que os seus pais buscam. Por quê? Aonde que nós erramos, que nós não passamos esse desejo, essa vontade, essa paixão por Jesus, que de repente os filhos começam a ficar afastados? Onde que a gente está errando? Onde que as famílias estão perdendo a beleza disso? Lógico que cada família tem o seu drama, cada família tem a sua dificuldade, mas será que não está acontecendo essas coisas porque nós estamos esquecendo de contar as histórias que precisavam ser contadas? Porque, na verdade, as nossas orações precisavam ser, sabe quais? Deus, que os nossos filhos sejam mais apaixonados pelo Senhor do que nós somos. Deus, que os nossos filhos queiram te buscar muito mais do que eu te busco. Para que a história continue a ser contada. E para que as famílias não precisam parar e pedir socorro, porque alguma coisa estranha e esquisita está acontecendo. Então Paulo instrui Timóteo: não para, meu querido. Eu te abençoei, eu pus a minha mão sobre a sua cabeça, eu declarei sobre a sua vida a unção e a bênção do Senhor. Então agora vai nessa força, faz o que tem que ser feito com paixão, esquece as conversas, esquece as balelas, trabalha consciente, porque você precisa preparar pessoas para falar dessa palavra que transforma a vida dos homens.
Imagina se os discípulos lá na época de Jesus trabalhado adequadamente contando as histórias. Nós não estamos sentados aqui hoje. A história teria chegado até nós. Esse livro aqui seria um livro como qualquer outro. Por que a gente compra a Bíblia? Porque a gente entende que tem algo que nós precisamos saber, porque transforma a nossa realidade. E isso precisa ser passado para os outros. Como é que alguém vai ter interesse de comprar uma Bíblia? Porque de alguma forma eles mas, negando o seu poder, afaste-se desses também. Tem muita gente mostrando uma pseudo-piedade, mas que no fundo, é só pseudo, é só falso. Cadê a piedade dos cristãos? Cadê aquele sentimento de pensar o seguinte: eu posso melhorar a vida daquela pessoa, eu posso ajudar mais aquele outro? O que nós temos feito para que a vida das pessoas seja melhorada? Para que a história que nós conhecemos possa ser contada de tal forma que mude também a vida dos outros. E falando, todos esses versículos da carta de 2 Timóteo, eu quero me ater agora a um versículo específico. Porque esse versículo é da onde nós tiramos o tema. Onde nós tiramos o tema do Ministério Sal da Terra para o ano de 2018. Como os irmãos sabem, o Conselho Ministerial, todo final de ano, a gente busca em Deus algo que a gente possa colocar como tema para todo o ano seguinte. E o tema que a gente buscou de Deus, entendemos de Deus, está escrito lá no capítulo 2, versículo 2, 2 Timóteo 2:2, que é o versículo que diz assim: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Tem uma outra versão, a Revista Atualizada, que fala, em vez de confiar a homens fiéis, fala: transmita a homens fiéis aquilo que você tem aprendido. Essa aí está na mesma versão minha. Então fala: transmita. Então o tema do Ministério Sal da Terra como um todo, para 2018, foi resumido em uma só palavra, porque ela consegue trazer isso que a gente está falando, que é a palavra transmissão. Transmissão. Então, o tema que nós vamos estar conversando, que o Ministério vai estar trabalhando durante todo o ano de 2018, é exatamente o tema que fala a respeito de transmissão. Por quê? Porque essa palavra resume o que Paulo está falando para Timóteo. Em outras palavras, Paulo está falando para Timóteo assim: Timóteo, tudo que eu te ensinei, transmite para homens e mulheres e todos aqueles que tenham condição de também transmitir para os seus. Que é essa história que a gente está falando, que é a história que o Marcos comentou, que é o legado que eu estou falando. Então, nós precisamos compreender a beleza, a importância da gente transmitir para os outros, para as outras gerações, para aqueles que trabalham comigo, para aqueles que estudam na minha classe, para aqueles que participam do meu momento de lazer, para todo mundo. O que nós temos transmitido para essas pessoas? É o que Paulo está falando. Timóteo, transmite a homens fiéis que sejam idôneos, para que eles também transmitam a outros. Então, essa é a realidade do que a gente está querendo fazer, que a gente está
que buscou em Deus para 2018, que a gente possa transmitir tudo aquilo que temos aprendido a pessoas que também repitam essa transmissão. E assim, de um em um, a gente possa estar passando e contando a fabulosa, maravilhosa história do que Deus fez na nossa vida. Ou será que aqui nós não temos ninguém que consiga contar essa história? Lógico que a gente consegue. Você tem uma história para contar. Se você conhece Jesus, você tem uma história para contar. E, portanto, nós precisamos contar essa história mais e mais, para que, como Paulo, nesse propósito de explicar para Tito, para explicar para Timóteo, possa também alcançar os nossos corações, para a gente passar essa história toda para frente. Então, essa palavra tem tudo a ver com os propósitos de Paulo, a transmissão do que a gente tem recebido, para que a gente possa transmitir aos nossos filhos, para transmitir aos próximos, para transmitir àqueles que estão à nossa volta e tudo mais, para que, ao trabalhar no reino de Cristo, nós possamos trabalhar com paixão, trabalhar com entendimento, com disposição, com coração, e dessa forma essa transmissão acontecer. Mas vamos trocar esse miúdo. Vamos trocar esse mais em miúdo para a gente poder compreender como é que a gente pode fazer isso. Então, quando eu falo do legado, o que a gente tem deixado? Como cristão, o que eu tenho transmitido para aqueles que estão perto de mim? Como homem e mulher de Deus, qual que é a transmissão das coisas que eu tenho vivido, que eu tenho passado? As pessoas à sua volta sabem que você conhece um Deus? As pessoas à nossa volta conhecem que nós somos uma pessoa que confessa um posicionamento cristão? As pessoas que estão à nossa volta sabem disso? É isso que Paulo estava falando para Timóteo. Timóteo, o que você sabe, o que você aprendeu, você precisa passar para os outros. Ele fala, não te envergonhes daquilo que você está vivendo. Não tem vergonha de mim, não tem vergonha de Deus, não tem vergonha de transmitir aquilo que você recebeu. Porque às vezes a vergonha nos segura, às vezes a vergonha nos impede de contar a história mais linda para a vida das pessoas que estão perto. Vivemos como quem quer Cristo, vivemos como quem quer que Cristo volta logo, mas a gente não conta a história para Cristo voltar. A palavra de Deus fala que Cristo vai vir quando todos forem alcançados, quando todo mundo ouvir de Cristo. Aí alguns querem que Cristo volta logo, mas não contribui para isso. Por quê? Porque não conta a história. Ô Deus, volta logo, o trem está feio demais aqui na terra. Mas a gente quer que Deus volte e a gente está sentado. A gente quer que Deus volte para acabar logo com o sofrimento. Mas, e a transmissão que precisa ser passada para os outros, para que finalmente Ele volte? Então, o que tem sido a minha vida no reino de Deus? A gente já compartilhou aqui, né, que muitas vezes nós temos, quando alguém vai filmar, vai gravar um filme, o diretor convida os protagonistas, os coadjuvantes e os figurantes. Figurante, não aparece nenhum nome dele na relação quando acaba o filme, que vem lá os nomes. Figurante não aparece nem na lista. Por quê? Porque ele só enche o filme, ele aparece. Então, se o filme está acontecendo até uma multidão, aquela multidão são todos figurantes. Ó, vocês não atrapalham o filme não, fica aí normal, que nós precisamos de gente aqui para encher a tela. Figurante, faz nada, não muda nada, não aparece o nome da pessoa. O coadjuvante já é melhorzinho, o coadjuvante aparece, porque ele até tem participação, o nome dele aparece na lista, ele fala, ele conversa, ele tem diálogo. Mas o coadjuvante está ali só para poder fazer com que a história em torno dos protagonistas possa ser cumprida. O protagonista é que tem toda a história. É o protagonista que transmite a mensagem do filme. O filme se desenrola em torno do protagonista. E às vezes, a gente está trabalhando nas coisas de Deus como figurante apenas. Logicamente que na história de Deus, o protagonista maior é Cristo. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu amado. Nós fomos chamados para, conjuntamente com Cristo, sermos protagonistas nessa história. Porque somos nós que vamos contar, somos nós que vamos passar a mensagem desse filme para os outros. E quem passa a mensagem do filme é protagonista.
E às vezes a gente está trabalhando muito mais como figurante ou coadjuvante. Então, deixa alguém ser protagonista e eu ajudo no que for preciso. E a gente faz isso no reino de Deus. A gente fala o seguinte, olha, deixa a liderança da igreja ser protagonista. Deus, eu estou lá, o que precisar de mim, eu estou lá, eu ajudo. Se precisar lá, eu participo, faço uma boquinha, um pedacinho, um papelzinho no filme, e está bom demais. Não, querido, você foi chamado para ser protagonista. Você foi chamado para ter uma história para contar. E quando você contar a história, as pessoas saberem que você é parte dessa história, porque você recebeu no seu coração o protagonista maior que é Cristo. Amém? Então nós temos que contar essa história, não é como figurante. Eu não vou chegar para alguém e falar assim, olha, assiste o filme tal, na cena tal, quando aparecer lá os caras conversando lá, olha no cantinho assim, a minha carinha está lá no cantinho que eu sou figurante. Tem gente que está fazendo a vida de Deus, a sua participação no reino dessa forma. Não, nós temos que contar o seguinte, olha, no filme da minha vida, eu estou proclamando o reino de Deus. Então você vai me ver ali anunciando, você vai me ver falando, você vai me ver ali pronto para sofrer o dano, se for o caso. Mas a minha história eu vou contar. Quantos estão contando a história? Quantos estão dispostos a serem protagonistas nisso tudo? Porque no reino de Deus, ele está sendo chamado, nós estamos sendo chamados para isso, para transmitir a mensagem do filme que está sendo passado. Eu quero transmitir Cristo para os outros, então eu não posso ser figurante nem coadjuvante, eu tenho que ser protagonista. Paulo então está falando assim, Timóteo, seja protagonista naquilo que Deus te chamou a fazer. Conta a sua história, prepara as pessoas, para que quando eles olharem para esse filme, eles saibam qual é a mensagem que está sendo passada. E é isso que nós somos chamados a fazer. Contar o filme como precisa ser contado. Então, para a gente realizar essa transmissão, nós precisamos entender esses propósitos de Paulo, quando ele escreveu as cartas pastorais. Então, quando Deus está nos chamando a ser protagonistas, Ele está nos chamando, sabe para quê? Primeiro, para combater as heresias que estão à nossa volta. Lá no Velho Testamento, quando a gente conta as histórias aqui, que a gente lê lá sobre os profetas eram chamados de Deus para encarar, para peitar até os reis. Os profetas chegavam nos reis e falavam assim, olha, você está errado, porque você está fazendo isso não é de Deus, e Deus vai cobrar de você muito caro. Os profetas encaravam os líderes, quando eles viram que esses líderes não estavam contando a história que deveria ser contada. Então, como Paulo fala para Timóteo, nosso primeiro papel é combater as heresias, exortar as pessoas. É falar, chegar e falar assim, irmão, não é por aí. A gente vê as coisas acontecendo e a gente se abstém disso. Nós não assumimos um papel de protagonistas. Às vezes a gente vê lá um irmão, quantas vezes o irmão chega para a gente e fala uma tremenda de uma besteira que está totalmente contrária à palavra de Deus. Aí você pensa assim, gente, esse cara é tão cabeça dura, eu vou ficar calado que é melhor. Ou não é? A gente fica calado porque a gente não quer enfrentar a realidade de falar o seguinte, meu querido, não é por aí. Isso é uma heresia. Deixa eu te ajudar. Não faz isso não. Não faz isso não, porque você está indo contra a palavra de Deus. E quem vai contra a palavra de Deus não prospera. Não vai para frente. Quem vai contra a palavra de Deus não tem lastro para continuar. Então não faça isso, porque isso é contrário à palavra de Deus. Isso tem que partir de nós. É dessa forma que a gente transmite a história. Nós temos que chegar e avisar, falar assim, olha querido, eu não vou ser cúmplice dessa coisa terrível que você está fazendo. Eu vou te falar o seguinte, isso não é de Deus, toma cuidado. O segundo ponto é para que a gente prepare os que estão perto de nós. Então, como protagonista, eu tenho que fazer com que aqueles que estão me seguindo sejam melhores do que eu. Eu quero que meus filhos sejam mais crentes do que eu. Eu quero que eles tenham mais participação no reino do que eu. Eu quero que eles levem o reino muito mais a sério do que eu. Porque a gente tem que transmitir isso para eles. Como é triste a gente chegar assim e escutar assim, pastor, meu filho não quer nada com nada. Que triste. Por quê? Porque eles tinham que estar mais apaixonados que a gente, porque nós temos que contar essa história para eles. Será que o problema dos nossos filhos não é porque as nossas histórias não estão sendo contadas? E o terceiro ponto é quando, então, ele fala que a gente tem que viver com piedade. O que é viver com piedade? É viver como Cristo, onde a realidade dos outros tem que me incomodar.
Quantas vezes eu já escutei de pastores que estão pastoreando as suas igrejas, falam o seguinte: nosso papel da igreja tem que pregar o evangelho. Pronto. Se a gente pregar o evangelho, está tudo resolvido. Lógico que tem que pregar o evangelho. O que é pregar o evangelho? É contar a nossa história, não é? É passar para os outros. Mas será que é só isso? Vamos olhar Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Vamos olhar Jesus. Será que Jesus, no seu ministério, ele só pregou? Será que Jesus chegava lá e falava assim: gente, presta atenção aí, ó, todo mundo presta atenção que eu vou falar, o negócio é isso, falava, agora pode ir embora. Não, sabe o que Jesus fazia? Quando ele chegava e via que o pessoal estava com fome, ele multiplicava pão e peixe. Quando ele chegava e via que tinha muita dor, ele curava. Quando ele chegava e via que a coisa estava meio feia, ele libertava. Jesus, ele trabalhava piedosamente, porque ele sentia a dor do próximo. Então, não era simplesmente chegar lá e falar assim: olha, a palavra de Deus diz o seguinte. Tiago fala: o que adianta eu chegar para quem está com fome e falar assim: olha, meu filho, eu vou orar, eu vou falar a palavra de Deus, e por certo que a sua fome vai passar. Isso é hipocrisia. Então, o que adianta eu querer falar para quem está com fome da palavra de Deus, virar as costas e ir embora? Isso é falta de piedade, porque a palavra de Deus, ela não vai encher a barriga daquele que está com fome. O que o piedoso faz? Dá um prato de comida, alimenta aquela pessoa, porque aquela pessoa alimentada vai ter condição de ouvir a sua história. Isso é piedade. Jesus agia com piedade. Jesus, ele não simplesmente abria sua boca para falar e o resto alguém fazia. Como a gente escuta às vezes de pastores. Então, não, o meu papel é pregar o evangelho. Comida quem vai dar, alguém acha quem dá. Curar, alguém trabalha com isso. Eu vou pregar o evangelho. Não, o evangelho é tudo isso. Como é que eu vou exercer o reino de Deus sem piedade? Como é que eu posso exercer a pregação da palavra sem que as pessoas estejam adequadamente prontas para isso? Isso é impiedoso. Eu vou pregar, aí eu vou para casa, ponho a cabeça no meu travesseiro e falo o seguinte: o meu papel eu fiz. Aí sabe o que vai acontecer? A palavra de Deus fala que muitas pessoas vão chegar lá no último dia, quando então Deus vai separar para um lado as ovelhas e para o outro lado os cabritos. E vai falar assim: Senhor, em teu nome fiz isso, em teu nome fiz aquilo. E Deus vai olhar e falar assim: não te conheço. Eu fico imaginando a decepção de muita gente a hora que chegar lá e Jesus falar o seguinte: não te conheço. Por quê? Porque não entendeu a história que tem que ser contada. Não entendeu a piedade com que tem que ser feitas as coisas. Não entendeu a necessidade do outro que precisa ser suprida. Isso é exercer piedade. Então Jesus fazia isso. Por que ele não só pregou o evangelho? Porque ele era piedoso. Porque ele fazia questão de ver as pessoas melhores. Ele fazia questão de ver as pessoas sendo tratadas na sua totalidade. Ele trabalhava o emocional, ele trabalhava o físico e ele trabalhava o espiritual. Isso é ser piedoso. Jesus fazia isso constantemente. Então, ele não fugia dessa realidade, como às vezes a gente foge. Ele contava a sua história com todo o respaldo, com toda a estrutura que era necessária para que aquelas pessoas pudessem aprender. E isso é maravilhoso, isso é fantástico. Aí Paulo ensina todas essas coisas, fala tudo isso para Timóteo, instrui Timóteo em todas essas coisas, cuidado com as heresias, prepara homens que possam dar continuidade na história que você está contando, e seja piedoso, trabalhe com piedade. E aí nessa carta de Timóteo, lá no finalzinho, tem uma coisa fantástica, que Paulo, ele vai trazer uma mensagem que resume muita coisa. Mas no capítulo 2 ainda, se a gente ler depois aí do 2:2, que é o nosso tema, Paulo instrui Timóteo e fala o seguinte: olha, Timóteo, você tem que ser como um bom soldado. Porque o soldado, quando vai para a guerra, ele não fica preocupado com as coisas que estão acontecendo lá atrás, lá na cidade dele. O bom soldado que está na guerra, ele tem que focar naquilo. Se um soldado estiver lá na guerra, dando tiro, cumprindo ordem, e ficar pensando como é que está a economia no Brasil, como é que está a política, quem será que vai ganhar a eleição, ele vai tomar tiro, ele não vai cumprir o papel dele.
Um soldado não pode ficar lá pensando o seguinte: como é que está ali em casa? O que o soldado tem que fazer? Focar, estar atento. E Paulo fala isso para Timóteo: você tem que ser como um bom soldado. O soldado não fica pensando nas coisas lá para trás, ele tem que ficar focado. Depois eu falo assim: olha, o homem de Deus, além de soldado, ele tem que ser também um atleta. O que um atleta faz? Um atleta se prepara, treina, fica lá treinando. Aí no dia da competição, vamos colocar aqui um corredor. No dia da competição, o que o atleta faz? Ele vai sair daqui e ele quer cruzar lá do outro lado, focado, e vai fazer o possível para cruzar em primeiro lugar. O que o atleta tem que fazer? Focar também. Ele tem que dar toda a adrenalina do que ele pode, ele vai dar todo o esforço daquilo que ele precisa para poder cruzar e estourar a faixa lá no final, no peito, como o primeiro lugar. E Paulo fala: Timóteo, você tem que ser como um atleta. E aí ele fala também que além do soldado, além do atleta, ele fala: você tem que ser como um lavrador. O lavrador é aquele que também trabalha o campo, focado. O trabalhador que está lá mexendo no campo, ele tem que estar ligado no que ele está fazendo, para que ele possa ter o privilégio de colher os seus frutos e ser o primeiro a se deliciar com eles. Soldado, atleta, lavrador. Aí depois que Paulo instrui tudo isso, essas três profissões, vamos dizer assim, que Paulo alerta, instrui Timóteo, ele termina a sua carta declarando para Timóteo. Está lá em 2 Timóteo 4,7. Que é um versículo muito conhecido, porque Paulo fala o seguinte para Timóteo: olha, Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, eu creio que quando Paulo escreveu isso, ele devia estar assim, já pensando o seguinte: meus dias estão acabando. O meu papel, eu já cumpri. A minha história, eu já contei. Olha, Timóteo, o que eu tinha para contar, eu contei. O que eu tinha que falar, eu falei. Combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. E isso é um versículo que eu acho que todos nós precisávamos estar atentos, porque todos nós precisávamos terminar a nossa vida declarando isso. Combati o bom combate. Qual que é a profissão que está aí? Soldado. Então o que Paulo está falando? Olha, gente, como soldado, eu foquei no que eu tinha que fazer. Eu cumpri as ordens do meu general. Tudo que eu precisava, eu estava focado. Combati o combate da melhor forma possível. Acabei a carreira. Que profissão que está ligada aí? O atleta. O que é acabar a carreira? É você poder correr e chegar lá no finalzinho e vencer o prêmio que te estava proposto. Então, Paulo está dizendo: olha, como soldado, eu fiz o que tinha que ser feito. Focado. Como atleta, eu fiz o que tinha que ser feito. Corri, sem ficar olhando para os lados, sem ficar prestando atenção no barulho que estava ao lado, sem me deixar levar por qualquer distração que me tirasse do foco de chegar na linha de chegada. E guardei a fé, como um lavrador que guarda os seus frutos. Paulo também pode dizer o seguinte: olha, com tudo isso, eu fui como um lavrador, que preparei, trabalhei o solo e pude tomar posse desse fruto. Nós temos tomado posse dos frutos do Espírito Santo na nossa vida. Nós temos terminado a corrida que nós começamos. Nós temos combatido o bom combate. Isso é um versículo de quem tem história para contar. De quem contou muita história. O que não faltou para Paulo foi lugar para ele ir, viagem para ele fazer, para contar a história que precisava ser contada. E aí ele termina declarando isso, sabe? Quando ele fala combati o bom combate, em outras palavras, ele está dizendo o quê? Eu fui um soldado focado. Quando eu acabei minha carreira, o que ele está dizendo? Eu fui um atleta focado. Quando eu guardei a fé, o que ele está dizendo? Eu fui um lavrador focado. Nada nessa vida me distraiu. Nada das coisas que aconteceram à minha volta me tiraram do sonho, da realidade, da beleza do que eu fui ensinado a fazer. Do que eu fui chamado para fazer. Por isso ele podia falar isso no final da carreira dele. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.
Será que nós podemos fazer isso quando a gente estiver chegando no nosso dia de pendurar a chuteira? Quando eu vou pendurar minha chuteira? Eu não sei. Eu acho que como homem e mulher de Deus, nós não temos, como está na moda falar, um regime previdenciário. Como homens e mulheres de Deus, nós não vamos nos aposentar. Eu não me vejo, tipo assim, aposentei, então agora eu não tenho mais o que falar, eu não tenho mais o que transmitir, eu não tenho mais história para contar. Que isso? Enquanto eu tiver a sã consciência de quem eu sou, eu tenho história para contar. Quantos anos eu vou viver, não sei, mas se eu chegar aos 100, eu quero chegar aos 100 anos contando história. Para que as pessoas saibam que viver com Deus vale a pena. Eu quero ter, sabe assim, o prazer de poder falar assim, olha Deus, o Senhor está me levando agora. Combati o bom combate, fui um soldado. Corri naquela raia, corri dando tudo que eu podia dar de mim, para poder chegar lá e ter uma história para contar. Plantei muita coisa nesse solo, joguei muita semente nesse chão, para que um dia eu pudesse colher frutos que contassem a história do que eu vivi. E é isso a beleza de viver o reino de Deus. Ter história para contar, ter legado para deixar. E não simplesmente ser mais um figurante nesse filme. Eu não quero ser figurante nesse filme. Eu não quero ser figurante dos outros na vida que eu estou vivendo. Eu quero ser protagonista de Cristo. Eu quero ter história para contar, sabe? Não é que eu quero aparecer não, porque eu quero combater esse combate. Eu quero correr nessa raia. E eu quero plantar nesse chão. Porque aí vai ter gente que vai poder colher os frutos daquilo que eu também plantei. Que vão escutar a história daquilo que eu contei. Que vão poder falar o seguinte, olha, se hoje eu estou aqui, é porque teve gente, como César, que combateu um combate, que me deu condições de ouvir e aprender dessa história. Você está entendendo, meu querido, o que eu estou falando? Amém? Qual que é a história que nós estamos contando? Ou, qual que é a história que nós estamos deixando de contar? Porque no final das contas, isso que vai fazer a diferença de quem somos e de como temos participado em tudo isso, nesse filme que Deus tem permitido você viver. A sua vida é um filme. Agora, como homem e mulher de Deus, esse filme não é só seu. Não pode ser. Porque se o filme for só seu, não há combate. Se o filme for só seu, não existe corrida. Se o filme for só seu, não tem terra, semente plantada e semente colhida. Isso só vai acontecer quando a gente entender que o meu filme é parte do seu filme, nós estamos tudo juntos, numa mesma história, onde os homens e mulheres de Deus estão sendo chamados para serem protagonistas, para contar a história que precisa ser contada. E a gente precisa deixar o Espírito Santo nos trazer esse entendimento. Já perdi tempo demais, não tem importância, quanto tempo você perdeu? Não tem importância que dado que você está, e se até hoje você não contou a história direito do jeito que você tinha que contar. É da agora para frente, dá tempo de contar muita história. A gente deixa de contar a história por picuinhas demais da conta na nossa vida. A gente fica magoado com alguém, para de contar a história. A gente fica chateado com alguém, para de contar a história. A gente fica decepcionado com o outro, para de contar a história. A gente acha que foi injustiçado, para de contar a história. E tantas razões e motivos insignificantes nos fazem parar de contar a história. Aí eu te pergunto, quem é tão importante na sua vida para te magoar, para te decepcionar, para te, sabe, assim, de tirar do sério a ponto de você parar de contar a história daquele que transforma as nossas vidas? A gente, às vezes, dá importância para pessoas muito mais do que a gente dá para Deus, porque essas pessoas têm condições de nos tirar do sério a ponto da gente parar de deixar de contar essa história maravilhosa. Para com isso. Para com isso. E conta a história que precisa ser contada. E deixa o legado que precisa ser deixado. Em nome de Jesus, meu amado. Tem muita gente ainda que não conhece a história do jeito que ela precisa ser contada. E como protagonista,
Você é aquele, você é aquela que tem o chamado de Deus para contar a história que precisa ser contada. Para que num ponto, lá na frente da nossa vida, a gente possa dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém? Graças a Deus. Que história linda que a gente pode contar. Nós estamos aqui como resultado dessa história. Mas precisam ter outros aqui também, como frutos dessa mesma história que a gente precisa contar. Amém? Feche os seus olhos. Fala para Deus assim, ih Deus, como que eu tenho vivido? Como que eu tenho vivido nesse filme todo? Tem sido figurante? Tem sido coadjuvante? Eu tenho sido protagonista? Tem sido um soldado? Tem sido um atleta? Tem sido um lavrador? Ou tem sido alguém qualquer, fazendo qualquer outra coisa? Eu quero te desafiar, meu querido, porque assim, são através de desafios que a gente toma, às vezes, jeito na vida. Que a gente se posiciona diante de Deus. Eu quero te desafiar a declarar para você mesmo que ainda dá tempo de mudar essa história, para que a verdadeira história seja contada. E eu quero orar com aqueles que querem ser esses contadores de história. Porque tem gente que está precisando de contadores de história em suas vidas. Se você quer ser um homem ou uma mulher de Deus, disposto a combater esse combate, a correr toda a raia que precisa ser corrida, a trabalhar essa semente, contando essa história. Independente da sua idade, meu querido, ainda dá tempo de você contar essa história para muita gente. Se você quer declarar diante de Deus, eu não estou falando que é para ficar em pé quem nunca contou história, não. Você já pode ter contado essa história, mas eu tenho certeza que você pode contá-la de uma forma mais vibrante. E se você entende que o Espírito Santo de Deus está tocando o seu coração para ser esse contador de história apaixonado, eu queria que você ficasse de pé. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Eu quero declarar que toda a unção do Espírito Santo necessária para que essas histórias sejam contadas já foi derramada sobre ti. Que tudo aquilo que você precisa para correr essa carreira, para correr nessa raia, para fazer o que precisa ser feito como soldado, como atleta, como lavrador, tudo que você precisa, Deus já te deu. E eu quero declarar sobre a sua vida uma paixão mesmo para contar essa história. Uma paixão vibrante para contar essa história para aqueles que estão à sua volta. Sabe para quê? Para exortar, para lembrar as pessoas, para instruir as pessoas, para abençoar essas pessoas, para ser piedoso com essas pessoas. Porque é isso que vai fazer a diferença no final das contas. Amém, querido? Coloca a mão assim no seu coração. Repita comigo essa oração em nome de Jesus. Fala assim: ó Deus, eu quero ser esse soldado, esse atleta, esse lavrador, disposto a contar essa história. Usa a minha vida, Pai, para que cada dia eu tenha a oportunidade de ser o homem e a mulher de Deus que o Senhor escolheu, para ser instrumento de bênção nas tuas mãos, para que ao abrir da minha boca, o Senhor a encha através do teu Espírito, e me dê a ousadia que eu necessito para cumprir esse papel. Eu quero declarar, meu Deus, que eu sou protagonista para contar essa história, e que o Senhor me abençoe, me guarde e me conduza, em nome de Jesus.
Amém, querido? Amém?